Bom, pessoal, vamos falar de integração numérica, método em terço de Simpson. Simpson, na verdade, não criou o método, ele fez a publicação desse método e acabou ganhando os créditos aí no século XVIII. Bom, a regra é a aproximação por um polinômio do grau de segundo grau, essa regra de um terço. Existe a regra de 3/8 de Simpson, que já é a aproximação por um polinômio de terceiro grau. Então, você tem aqui em vermelho o polinômio, que tenta se aproximar, olha aqui embaixo, a sua integral, ela tenta se aproximar da função f. Então, você tem 3 pontos aqui. Então, é possível usar de forma bem simples as imagens desses 3 pontos. O y0, que corresponde à imagem de x0, y1 e y2, correspondentes, respectivamente, a x1 e x2. Então, Simpson criou essa regra baseado nesse polinômio do segundo grau. E aí ele faz essa divisão por 3, sendo que h vai estar relacionado aqui a esses dois, a essa área, a essa diferença aqui, né, de x0 até x1 e de x1 a x2 é o outro h. Então, é o número de divisões aqui no caso. Pensando numa regra composta. Então, a cada 3 pontos, a integral será... Você vai fazer a soma dessa regra de Simpson, né? Sendo m o número de subintervalos que devem ser iguais. M serão subintervalos iguais. M é múltiplo de 2. Então, 3, 4, 6, por exemplo. Nós temos aqui h sobre 3, y0, mais 4y1, mais y2, como a regra básica. Então, você vai ter uma sequência de somas dessas regras. Então, eu posso fatorar aqui o h sobre 3. E observa-se o seguinte, você vai ter o y0 e um y final, ym, que a gente vai chamar de extremos. Os índices ímpares, se você olhar aqui, ó, y1, y3, m-1, são multiplicados pela constante 4, né, pelo coeficiente 4. Os índices pares pela constante 2, que são aqui somadas, ó. Os pares são somados aqui, ó. O final de uma unidade dessa é somada com a seguinte, então acaba sendo igual a 2. Bom, então a gente tem essa regra aqui, os índices pares multiplicados por 2 e os índices ímpares por 1, e os dois extremos, y0 e ym. Então a gente pode escrever resumidamente da seguinte forma, ó, esse y0 e esse ym, a gente chama de extremos, somando os extremos. Os ímpares, né, y1, y3, a gente multiplica por 4. Os pares, multiplica por 2. Olha aqui. Pode escrever resumidamente essa fórmula que está aqui. Então, nós temos também essa fórmula para encontrar o erro que considera aqueles múltiplos, né, de 2 aqui, ó. E m aqui é os valores dos múltiplos. Então, vamos pensar nesse problema aqui, 100 sobre x ao quadrado mais 5. A gente vai fazer também no Scilab, aqui para n igual a 5. N igual a 5 é o seguinte. Vamos fazer aqui h, vou pegar o intervalo de 1 a 3, 3 menos 1 sobre 5 igual a 0,5. Aí nós podemos começar a escrever o valor de x, né? x0 é o primeiro intervalo, x1
é esse 1, que é do primeiro intervalo, mais o H. E aí nós vamos fazer sucessivamente x2, 3, 4, 5. No caso aqui, 5 é o último, já que a gente colocou n igual a 5. E esse valor final tem que ser igual a 3, como está aí, que é o final do intervalo ao extremo. Então, a gente pode ter esses valores numa tabela, já que eu tenho que achar as imagens, né? Eu tenho x0, eu substituo na função, encontro o valor da imagem, aqui é a primeira linha, e aí eu vou nos ímpares 1, 3. O quinto aqui já é o outro extremo. Então, nós vamos ter ímpar, substitui aqui 1,4, que é o anterior mais 0,4. O par, que é 2 aqui, é 1,8, substituindo na função 12,14, sucessivamente. Observe que na tabela ele coloca ímpares e pares, que a gente vai fazer de 2 métodos, né? 2 fórmulas, né? Essa aqui a gente usou a fórmula mais extensa e substituir as imagens. Nós temos 4 vezes aqui os valores com índice ímpar, esses aqui, 14,37, mais 10,16. Os pares, 12,14, mais 8,5. E os dois extremos aqui no começo, ó, a função em 0 e a função em n. Esse valor deu 21,76. Eu poderia também ter feito uma tabela diferenciada, em que eu colocaria uma coluna para os extremos e somaria o valor final. Colocaria uma coluna para os ímpares, somaria o valor final. Sendo que os ímpares a gente vai multiplicar por 4 na fórmula. E aqui os pares, e vou multiplicar por 2. Então é só escrever agora essa fórmula, né? E os valores que a gente achou da somatório. Somatório dos extremos, 23,81. 4 vezes somatório dos ímpares, mais 2 vezes somatório dos pares. Dá o mesmo valor. São 2 caminhos diferentes para uma solução única, né? Aqui nós temos a possibilidade de encontrar o erro. Então, aqui a gente vai colocar para vocês, aqui está a função, a derivada quarta. Essa função derivada quarta já foi calculada aqui para vocês. Então, aqui a gente vai ter esses dois extremos, é de 1 a 3. Então, aqui, substituindo o θ nesses dois valores, nós já fizemos aqui, θ igual a, que é igual a 1, deu igual aqui a função, deu 7,4. E θ igual a b, que é igual a 3, o valor deu 0,075. Então, é só substituir aqui para encontrar o erro. Vai ser 3 menos 1, a quinta, vezes a fórmula aqui diz a quarta, você vai escolher o maior valor, 7,4. 180 vezes. Esse m é o múltiplo de 2. Então, ali no caso foi 5, a gente vai ter 6, a quarta. Esse valor, aproximadamente, 0,0004. Então, é mais ou menos esse o valor do erro usando essa fórmula. No Scilab, a gente vai usar outra fórmula, tá ok? As referências que a gente está utilizando, entre outras. No Scilab, a gente tem já aqui o código e já tem aqui rodado no console. Esse código a gente disponibiliza aí para vocês. Um terço de Simpson. Já coloquei a função 100 sobre x ao quadrado mais 5. O intervalo 1 a 3. E eu tenho aqui para você o cálculo do erro que está diferenciado. Mas já é uma boa referência aqui, que a gente vai rodar e vocês vão ver
como é que fica aqui o gráfico. Então, aqui observe a convergência da integração, né? Quanto aumenta interações, esse valor vai buscando se aproximar da raiz mais próxima, diminuindo o erro. Nessa coluna aqui, a gente tem essa coluna, melhor dizendo, essa tabela, vou ampliar ela, você tem aqui ela para algumas opções, né? N igual a 5, por exemplo, ó. 2176, exatamente o valor que a gente encontrou lá anteriormente, o Scilab calculou. O erro que realmente usa a metodologia. Usa outra metodologia, então ela dá outro valor. Mas para n igual a 5, né, você consegue encontrar exatamente o valor que nós calculamos anteriormente. Se eu vou aumentando n, a tendência poderia ser até diminuir o erro. Mas aqui mostra que não diminuiu o erro com essa metodologia de cálculo. Ó. E o valor está convergindo aí um pouquinho para 22. Então, com 5 divisões aqui, com n igual a 5, né? Você dividindo ali em 5, você consegue exatamente o valor precisamente calculado por nós. Esse aqui é o método de Simpson 1/3.